Olá, eu sou a Edneia do Mimos da Terra e vamos para mais um vídeo hoje. E o vídeo de hoje é o quê? Nós vamos falar sobre plantas e vasos, ok? Vamos escolher vasos ideais para plantas. Primeira opção que eu vou dar aqui para vocês. Às vezes o cliente chega aqui e fala, eu quero uma planta com vaso. Aí ele gosta desse vaso e ele gosta dessa planta. Aí eu tenho que explicar para ele que essa planta é de um porte grande e que está num vaso maiorzinho. Então eu nunca posso pegar uma planta que esteja com porte maior e colocar em um vaso com o menor, entendeu? Não vai funcionar, não vai dar certo. Por quê? A planta não vai se desenvolver legal. E o que é o nosso objetivo e intuito de quem tem plantas vivas em casa? É que a sua planta fique bonita. Não adianta você pensar assim, eu quero um vaso bonito. A prioridade é a planta. Se a gente conseguir casar os dois, o vaso bonito com a planta, perfeito. Mas caso não seja bem aquele seu agrado, a gente sempre tem um jeitinho para dar e tem uma infinidade de vasos disponíveis aqui para você escolher. Então, hoje a gente vai mostrar algumas plantas com vasos que ficam perfeitos. Exemplo, esse aqui é uma planta que se chama Ficus lyrata. Ela está super em alta, tendência agora para ornamentação interior, escritório, consultório, sala, tudo ela está caindo bem. Aqui eu escolhi um vaso vietnamita, ele é tintura automotiva dura, pode pegar sol, chuva, a probabilidade dele descascar é mínima, porque ele é um vaso com pintura automotiva, ok? Então esse conjunto aqui fica perfeito. Aí você fala, mas esse vaso para mim é um pouco puxado, porque a gente sabe que o custo dele é um pouco alto. Mas aí a gente tem outras opções. Esse vaso de barro daria para essa planta, Ficus? Daria, só que ele é um pouco raso, tá vendo? Então pode ser que a planta não vá se desenvolver no seu tamanho exuberante que fica. Então eu oriento sempre a escolher um vaso um pouquinho mais alto. Então a gente aqui no viveiro, a gente sempre tem essa ideia para passar para o cliente. O tamanho ideal para aquela planta que você escolheu, ok? Ali nós temos uma costela de Adão num vasinho um pouquinho mais arredondado. Essa costela, ela tá perfeita nesse vaso. O que vai ocorrer? O crescimento dela não vai ser muito grande, porque o trabalho do vaso é limitar o crescimento das raízes da planta. Com isso, ela vai ficar uma planta cheia, o arbusto aqui cheio, entendeu? Só que não muito alta. Aqui a gente já tem outro exemplo. É uma palmeira rafis, que muita gente conhece, que a gente sempre orienta. Vamos usar um vaso um pouco mais alto, né, mais fundo, para as raízes dela ter mais espaço para se desenvolver, para ela ficar um arbusto maior, mais bonito, ok? Aqui a gente tem essa palmeira leque, maravilhosa, que ficaria muito bonita num vaso desse ou naqueles aqui, que eu tenho aqui, ó. Tanto em uma cor como em outra. Ali eu tenho outra costela de Adão, que eu vou mostrar aqui para vocês, que se a gente colocar nesse vaso aqui, ó, ele vai ter muito mais espaço, deixa eu largar aqui, vai ter muito mais espaço para ficar uma planta alta, entendeu? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar, e vamos pensar no espaço físico que você tem, se esse espaço comporta uma planta de tamanho grande ou não. Então, tudo isso a gente avalia. Aqui a gente tem algumas opções, ó, por exemplo, essa aqui é da família da Comigo Ninguém Pode. Ela é uma planta que não é de um porte muito grande, então esse vaso aqui, ó, esse tamanho de vaso está perfeito. Você pode colocar ele sobre um móvel, no chão, aonde você quiser, tá bom? A gente também trabalha com suporte para ele. Tem esses arranjos assim, ó, que as plantas não ficam muito altas, então a gente pode escolher vasinhos mais baixos. Quero mostrar aqui também
o cacto. Uma sugestão que eu sempre dou para o cacto, principalmente esse que é de porte grande. Se você puder plantar num vaso de barro, fica perfeito. Por quê? O vaso de barro, principalmente esse que não é impermeabilizado, ele vai ajudar a puxar um pouco da umidade. E os cactos, eles têm muita água reservada, então a probabilidade de você perder esse cacto é bem menor, ok? Então é uma orientação que eu sempre gosto de passar, mas não impede de você plantar num vaso assim ou num vaso de material de polietileno. Por quê? Nós damos as dicas de como vocês devem molhar, nós passamos todas as instruções. Então aqui a gente se preocupa muito, não só em vender a planta, mas nós passamos todas as orientações, ok? Então assim a gente procura perguntar sempre para o cliente aonde é o ambiente, qual é o espaço, se tem luz, se não tem luz. Gente, lembrando, toda planta viva precisa de uma boa iluminação. Sem iluminação, a planta natural ela não sobrevive, ok? Então sempre você tem que colocar isso. Ah, eu tô com vontade de colocar um verde na minha casa. Então você tem que pensar primeiro o local que você vai colocar essa planta. Porque você vai adquirir algo vivo, algo que vai requerer seu cuidado, seu tempo, entendeu? Então assim, tudo isso é muito importante, mas a gente está aqui para passar todas as informações. A gente tem o nosso WhatsApp, que a gente responde perguntas. Nós temos o nosso canal no Instagram, que eu posto dúvidas, enfim, faço vídeos. Então assim, eu procuro dar toda a liberdade para vocês nos procurarem para sanar todas as dúvidas e que nós possamos ter cultivos de muitas plantas bonitas dentro do nosso lar, ok? Gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no nosso canal. A gente está com esse projeto de vídeos aqui no Tocantins, porque é uma região totalmente diferente. Quem cultiva planta aqui sabe que nós temos somente um clima só o ano todo e 2 períodos, chuvosos e seco. Então nós temos que nos atentar a plantas que dão certo no nosso clima, no nosso habitat, tá? Às vezes planta que você vê na internet bonita, que tá lá no centro-oeste, não é a planta ideal para o nosso clima, ok? Então eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, que a gente está tentando fazer de tudo para trazer plantas que sejam fáceis de se adaptar ao nosso clima, tá bom? Então se inscreva, tiver sugestões, tiver dúvida, e ativa o sininho. E um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.